Bom, meus irmãos, vamos dar início à nossa prece de hoje, do nosso Evangelho. Deus, nosso Pai, que é todo poder e bondade, te pedimos, Senhor, a proteção para nos conduzir no caminho do bem e amparar-nos neste momento, nesta caminhada. Que o Evangelho de hoje sirva de lenitivo para as nossas almas e um aprendizado para que possamos colocar em prática os teus ensinamentos. Senhor, nos abençoa, nos protege e conduz os nossos irmãos no caminho do bem. Muito obrigado, Senhor, por essa nova vida, por essa nova encarnação, essa oportunidade que temos de estarmos aprendendo e através do Evangelho possa nos envolver, todos nós que estamos na vida terrena. Obrigado, Senhor, que nos proteja hoje e sempre, que assim seja. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, os tormentos voluntários. Haverá maiores do que os que derivam da inveja e do ciúme? Para o invejoso e o ciumento não há repouso, estão perpetuamente febricitantes. O que não tem e os outros possuem lhes causa insônias, dão-lhes vertigem os êxitos de seus rivais. Toda a emulação para eles se resume em eclipsar os que lhes estão próximos. Toda a alegria em excitar nos que se lhes assemelham pela insensatez a raiva do ciúme que os devora. Pobres insensatos, o efeito que não imaginam sequer que amanhã, talvez, terão de largar todas essas frioleiras cuja cobiça lhes envenena a vida. Não é a eles, de certo, que se aplicam estas palavras. Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Visto que as suas preocupações não são aquelas que têm no céu as compensações merecidas, que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Esse é sempre rico, porquanto se não olha para baixo de si e não para cima. Vê sempre criaturas que têm menos do que ele. É calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas. E não será uma felicidade a calma em meio tempestades da vida? Fénelon, Lyon, 1860. Meus irmãos, hoje vamos conversar sobre um trecho muito importante do Evangelho segundo o Espiritismo, que se encontra no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. É o item chamado Os Tormentos Voluntários. Esse item nos traz uma reflexão muito importante. Nem todo sofrimento que a gente vive é uma prova necessária ou um resgate espiritual. Ou seja, muita coisa que sentimos e carregamos somos nós mesmos que criamos. Daí você poderia me perguntar, mas afinal, o que são esses tormentos voluntários? E eu responderia assim: são aquelas preocupações que a gente inventa que não precisariam existir. São angústias que nascem do nosso orgulho, da nossa vaidade, das nossas paixões descontroladas. São dores que criamos
quando a gente se perde da simplicidade, do equilíbrio e passa a exigir da vida e de nós mesmos muito mais do que realmente precisamos. São aqueles sofrimentos que aparecem quando não aceitamos a nossa realidade atual, quando começamos a desejar mais do que é saudável para a nossa vida, quando tentamos aparentar aquilo que não somos, quando buscamos satisfação acima das nossas possibilidades e quando alimentamos sentimentos como a inveja, o ciúme, o orgulho, a ambição, a vaidade, o apego ao supérfluo. Pois tudo isso vai criando um peso desnecessário dentro de nós. São dores que não estavam no plano de Deus para nós, mas surgem das nossas escolhas, dos nossos exageros, das nossas ilusões. E daí, a grande pergunta que esse item nos inspira é a seguinte: quanto do meu sofrimento é realmente necessário para a minha evolução e quanto é fruto das minhas escolhas equivocadas? Porque sim, meus irmãos, todos nós temos provas e expiações a enfrentar nessa existência. É natural, faz parte do nosso crescimento. Mas a doutrina espírita nos alerta que, muitas vezes, nós multiplicamos as nossas dores, aumentando o peso da jornada simplesmente porque nos afastamos da simplicidade, da humildade, da aceitação amorosa da vida. E Jesus nos faz um convite muito especial. O convite de Jesus é tão claro, tão sereno. Ele nos chama a viver com mais leveza, a simplificar, a confiar, a deixar o orgulho e a vaidade de lado, a olhar para a vida com mais humildade e mansidão. Pois, quando a gente simplifica a vida, meus amigos, os sofrimentos diminuem. E quando mudamos o foco, quando trocamos o ter pelo ser, a competição pela fraternidade e o orgulho pelo amor, a gente evita muitas dores desnecessárias no caminho. E Jesus nos ensina ainda que a verdadeira paz não está fora de nós, mas dentro de nós. E que quando libertamos o coração desses tormentos que nós mesmos criamos, caminhamos muito mais leves em direção à nossa própria transformação. Assim, eu desejo que possamos, então, refletir com carinho sobre isso e que a luz do Cristo nos inspire a viver com mais equilíbrio, simplicidade e amor. Que assim seja. Prece de frutificação das águas. Senhor Jesus, amigos espirituais que nos amparam, diante dessas águas que ofereço ao vosso amparo, elevo meu pensamento às lições que acabamos de ouvir. Ensina-nos, Mestre, a libertar o coração de todos os tormentos que nós mesmos criamos. A inveja, o ciúme, a inquietação que nasce do querer parecer mais, do que desejar o que não nos pertence e do olhar mais para cima do que para dentro. Que estas águas, Senhor, sejam agora tocadas por vossas mãos misericordiosas, recebendo os fluidos de paz, serenidade e equilíbrio. Que a luz, ao bebê-las, possamos sentir disparar-se as febres da comparação, as sombras da insatisfação e os pesos das ilusões que envenenam a alma. Ajuda-nos, Senhor, a perceber a riqueza que já possuímos, a bênção do que somos e a calma de que não criamos necessidade. Que aprendamos
a contentar-nos com o que temos, a reconhecer o bem em nós e nos outros, e a viver na simplicidade, que traz verdadeira felicidade. Que estas águas se tornem para nós remédio de paz, serenidade e renovação. Que nos fortaleçam para olhar a vida com gratidão, para aceitar, Senhor, que não podemos mudar, e para trabalhar com alegria o que não cabe realizar. Assim seja.